Ocorreu a Paul que a mente dela e o cortador tinham algo em comum. Ambos pareciam normais até que você os erguesse para olhar embaixo. E então você via uma máquina de matar suja de sangue com uma lâmina muito afiada. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Sr. Basso e estão aqui comigo o Frango. Opa, muito obrigado pelo convite aqui de novo, mais uma vez no Perdidos na Estante, no programa que eu sou fã número 1. Meu Deus, que medo agora. E conosco aqui também pela primeira vez, a Juleiva. Olá, eu estou me sentindo muito chique, pessoal, e é muito bom estar aqui com o Basso e com o Frango, que foi muito bem recomendado. Não sei, talvez, né, Frango? Vocês não estavam ouvindo antes, mas assim, o ouvinte do Perdido já sabe como é que é meu comportamento aqui dentro, né? Mas o Basso falou barbaridades de mim antes de começar a gravação. Coitada da Ju, ela deve estar pensando, meu Deus, que horror essa pessoa que eu tô gravando com ela. Imagina, calúnias, difamações, inverdades, fake news... não é nada sobre isso que nós vamos falar aqui no episódio de hoje, porque hoje nós vamos falar do livro Misery e a sua adaptação para o cinema, Louco Obsessão. Mas será depois do nosso momento do beijo. Vocês sabem que nós estamos aqui o momento do beijo, então pra quem você vai mandar um beijo, quem você vai beijar hoje, Sr. Frango? Toda vez é isso de beijar, né? Até parece que eu faço essas coisas. Um rapaz virgem, né? É, assim, é muito difícil escolher quem que eu vou beijar, mas eu acho que tem que mandar um beijo, e meus beijos são sempre pessoas completamente aleatórias, né? Mas eu queria mandar um beijo para Cat Bates, a atriz que ganhou o Oscar por interpretar a Annie Wilkes. Eu acho que ela mereceria um beijo porque ela conseguiu fazer uma personagem completamente detestável. Olha aí. Kate Bates, que provavelmente ouve Perdidos, né? Então vai receber esse beijo, né? Fica aí um beijo pra você. Você, Ju, estando aqui pela primeira vez aqui hoje, pra quem você vai dedicar um beijo? Olha, eu vou ser clichê e eu vou dedicar um beijo pro próprio King, porque apesar de ele ser Stephen King, apesar de eu ter algumas reservas por ser um autor homem, ele é sensacional e viciante. Então, fica meu beijo de desculpas. Olha aí, hein? Eu vou mandar um beijo pro Chewie, o cão podcaster lá do Não Pode Tocar, né? Voltei a ouvir algumas coisinhas do Não Pode Tocar que tava há muito tempo sem ouvir, e aí deu saudade de novo, e o tio é o primeiro cão podcaster, né? Então, poxa, como não amá-lo? E pra aproveitar aqui também hoje, tem um comentário do episódio passado, que a gente gravou eu com Domênica somente, e falamos sobre a nova série lá da Disney, a Agatha Desde Sempre. Vocês estão vendo a Agatha Desde Sempre? Eu nem comecei a ver ainda, eu tô com preguiça. Também não vi. Muito te entendo, mas bem... O Daniel Barbosa mandou pra gente um comentário, né, falando que... Bem, não vai fazer sentido nenhum pra vocês, mas vocês fingem que faz, tá? Vocês não estão assistindo a série, né? Ouvindo o episódio dessa semana, eu acho que o garoto é o Wicano, quando aparece o efeito do sigilo para uma assinatura com um W, parecendo a assinatura da Wanda. Faria sentido trazer ele agora, porque ele poderia participar da próxima equipe de heróis. Então, a gente tava com uma dúvida de quem é o menino que tá ali junto com a Agatha, né, que é o rapazinho do Heartstopper, mas eu duvido que ele seja o Wicano, porque eu acho que pra ter o Wicano precisava ter junto a Wanda, e eu acho que... não sei. Apesar de o W realmente ter sido uma coisa aí que eu não tinha reparado. Mas vamos lá, Daniel, vamos ver, a gente vai continuar assistindo a série, quem sabe quando terminar tudo, que vai terminar agora no dia 31, se não me engano vai ser o último episódio, a gente grava de novo só pra saber se a gente tava certo ou não. Bem, tendo pessoas beijadas, pessoas comentadas, vamos então para o primeiro bloco do nosso podcast.
isso é só o começo, dissera Charlie Merrill, seu editor, durante o almoço do qual Poe agora retornava com as provas encadernadas. Este livro vai vender mais que qualquer outro no mundo, meu caro. Nós temos que dar graças aos céus que a história no livro é quase tão boa quanto a história por trás do livro. E, Franguinho, eu queria começar aqui com você pra você trazer uma sinopse, pelo menos pra quem já tenha lido ou assistido há muito tempo, o que se trata o Misery. Então, vamos lá. Misery conta a história do escritor Paul Sheldon. Paul Sheldon estava tranquilo, ele tinha escrito o livro que ele considerava o melhor livro da carreira dele. Só que na volta, né, terminou de escrever, tava voltando, ele tem um acidente numa região assim, completamente isolada, mas ele é salvo por uma enfermeira, o que seria maravilhoso, a Annie Wilkes, que é a fã número 1 dele. Só que a Annie Wilkes, ela é muito fã da Misery, que é a personagem principal dos livros do Paul Sheldon. E o Paul Sheldon decidiu matar a Misery no último livro dele. E a Annie Wilkes não ficou nada feliz com isso. Então, ela prende ele em casa, ele na recuperação, ela passa a torturar ele para fazer com que ele escreva um novo livro. Que ele faça o retorno de Misery, para poder agradar ela e tornar a fã número 1 muito feliz. E ela é louca, completamente louca, obsessiva, doida, e é isso aí. E ele vai tentar, de toda forma, fugir dali sem conseguir. É difícil falar da Annie, assim, o quanto que ela é louca, assim, acho que é muito difícil, mas... Antes de começar a falar um pouquinho da Annie, queria só trazer que o livro ele foi publicado em 1987, né, escrito pelo Stephen King, e o filme foi lançado em 1990. Quem dirigiu foi o Rob Reiner, que dirigiu filmes como, por exemplo, Conta Comigo, que também é uma adaptação do King, e um dos melhores filmes de todos os tempos, que é A Princesa Prometida. Somente fãs do This Is Us com certeza vão apoiar essa indicação. No elenco a gente tem o James Caan como o escritor Paul Sheldon, e que ele foi o Sonny Corleone, mais conhecido, mas ele também era o chefe de segurança de um cassino numa série chamada Las Vegas, que tinha como um dos principais o Timothy Olyphant, e era uma série muito legal, mas assim, ele quase não é acreditado por isso, mas eu acho muito bom. E a Cat Bates, como o Franco falou lá no início, que faz a Annie Wilkes? Não sei. Annie Qual que é o correto? Annie Wilkes, que, por acaso, deu o Oscar pra ela de melhor atriz, né, pra interpretar esse papel. E agora que a gente já situou todo mundo, queria conversar um pouquinho com vocês, queria perguntar a primeira coisa, que eu gosto de sempre perguntar isso já de início, que eu acho que marca muito pra quem é leitor, falar assim, se vocês tivessem que destacar uma característica do livro, né, vamos falar primeiro do livro um pouquinho, do Misery, né, pra alguém que nunca leu e falar, olha, poxa, você devia ler esse livro e você devia ler esse livro por conta disso daqui. O que vocês iam falar? O que vocês iam destacar? Eu já sei a minha resposta. Então pode ir então, senhorita Ju. Este livro eu chamaria de As Mil e Uma Noites de Stephen King, porque... Como ele mesmo fala, que é a Sherazade dele, né? Que teve que contar durante 1001 noites histórias pra não ser assassinada pelo próprio marido e engambelando. É isso. É um show de metalinguagem e eu acho que a melhor forma de vender é essa. É Stephen King, terror, tensão e um show de metalinguagem. E eu recomendaria porque ele é o melhor livro sobre escrita do King desde tudo é... Qual que é o nome do livro de escrita dele, gente? O On Write? É, o On Writing. Como que ele chama em português? Ficou sobre a escrita. Sobre a escrita. Eu não me lembro o subtítulo, porque tem um subtítulo junto. Não, o subtítulo foda-se. Mas é o sobre a escrita. O Misery é o melhor livro sobre a escrita do Stephen King desde o sobre a escrita. Que eu acho que ele faz umas reflexões muito legais sobre o que é escrever, como escrever, as ideias por trás. E muita coisa que ele fala no Misery... ele aplica na vida dele ele mesmo, nos livros que ele publica. Então, além de toda a história, né, que eu acho que ela é tensa desde o início, é um livro sobre escrita e vale a pena ler por isso também. Caramba, olha só. Talvez seja influenciado por vocês, mas era o ponto também que eu tinha destacado, sabe? Mais do que o horror, eu acho que dessa vez... que eu não senti tanto, sei lá, um outro livro de um escritor também, que acho que é Saco de Ossos, que ele faz, que também é sobre um escritor, e eu fiquei muito mais assustado com ele, muito mais apreensivo do que esse, né? Esse, eu não sei porquê, mas
talvez porque eu assisti primeiro o filme e depois eu li o livro, mas não me deu tanto assim uma sensação de pavor, mais uma sensação de tipo de puxa vida, esse cara não vai conseguir sair daqui de jeito nenhum. Mas a parte de escrever, inclusive porque tem o livro dentro do livro, que você, e assim, é só citado, você lê partes do livro dentro do livro, né? Então é muito um exercício de ficar pensando como é que o cara tá elaborando aquilo ali. E antes que eu me esqueça, só... Gente, é liberado de spoilers, tá? Tipo, não sei se o ouvinte tava aí, não lembro se eu falei ou não, mas caso aí você não saiba... Gente, o livro tem quase 30 anos, o filme também, eu acho que já deu, já. Né? Então a gente vai tratar ele completamente com spoilers. Não, eu ia comentar isso de, né, o escritor dentro de um escritor, dentro de um livro dentro do livro, que tu falaste, né? Ele começa o livro falando dos mourões e das marés que o pai... enfim, de uma experiência dele de criança, ele sonhando, falando disso. Ele faz menções às marés, falando do humor da torturadora e sequestradora dele, e ele também coloca isso, ele também fala das marés no livro dentro do livro. Então, essa costura é muito bem feita, e a gente vê assim, malandrinho. E o começo do livro também faz referência nos começos de livro mais famosos que tem, que é da Bíblia, porque é basicamente um surgimento do mundo, né? Uma descrição de um início, né? Tem inclusive frases totalmente assim, né? Tipo, e fez-se a luz, né? Porque começa com ele acordando, aí tem o sopro de vida, e aí ele começa a vir... Quer dizer, é quase que um Gênesis ali no início do livro, que acho que remete muito a uma questão tipo bíblica, e fora citações sobre Sherazade, como a Ju já falou, né? E outras coisas que é tudo, né? Ele faz muitas referências, tem muitas coisas que é um pouco mais direta, algumas coisas mais indiretas, que vão contribuindo para que pareça que tudo que tá em volta do livro é sobre a feitura mesmo do livro, né? Até a própria ideia geral de que, poxa, a mulher sequestrou o cara para ela escrever um livro do jeito que ela achava que deveria escrever, né? O final das contas, o livro inteiro é sobre isso. Então acho que é difícil fugir, essa ideia é muito forte dentro do Misery. Quem você gostaria de sequestrar pra completar um livro pra você, né? Poxa, cara. O Basso sequestraria o Patrick de Rothfuss, com certeza. Com toda a certeza do mundo, pra ele escrever Portas de Pedra. Sem nem pestanejar. Adoro Patrick Rothfuss, né? Meu pastor, nada me faltará, mas porra, com certeza, se eu pudesse trancar ele num porão e falar essa merda sai agora nas próximas 3 semanas... eu ia. Você quem que seria, Frango? Eu acho que eu não teria ninguém pra sequestrar, na verdade, não. Não? Que chato. Ele seria o teu cúmplice. Ele já definiu isso. E você, Ju, quem que você sequestraria, manteria em cativeiro, em cárcere privado? Eu iria no óbvio, que é o George R. R. Martin, porque termina, desgraçado. Vamos, a gente precisa. Nós precisamos das Crônicas de Gelo e Fogo. O mundo precisa. Pra tirar aquele gosto ruim do final da temporada da HBO, né? Eu já falei ele não vai escrever a não ser que dê alguma merda muito grande, porque ele tá com uma licença pra imprimir dinheiro, entendeu? Ele só vai fazer aquilo ali quando ele precisar de grana, sabe? E ele não tá precisando. Mas bem, voltando ao nosso aqui, a gente falou muito da questão dessa característica da temática do King de colocar isso muito em livros, né? O Saco de Ossos tem muito isso de tratar sobre a escrita, o próprio Torre Negra, né, que a gente gosta muito, com o Frango, que tem um excelente covil de livros, não, né? 4 ou 5 episódios pra falar da Torre Negra, pra quem quiser ouvir. O King se coloca dentro ali como escritor, dentro da série de livros, então é um negócio muito... que pega muito, assim, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que o Frango já conversou bastante sobre isso, que tá nesse livro, é uma marca muito forte dele, é essa questão que o King tem com pessoas religiosas, não é religião. Ele não tem problema nenhum com Deus, né, com religiões, que for, mas a pessoa religiosa, né, o crente, né, a pessoa que crê nos livros do King, assim, sei lá, não sei, Frango, se tá sendo justo, uns 95% das vezes é uma pessoa ruim? Assim, a maioria das vezes é. A maioria das vezes é assim, a pessoa religiosa pensar, sei lá,
Meu Deus, tá fugindo o nome de todos os livros do King da minha cabeça nesse exato momento. Mas é o livro que tem a pandemia, que morre 99% da população. É The Stand. The Stand. É o... Não é Dança da Morte? Dança da Morte, esse mesmo. Dança da Morte tem um religioso do bem, que é a profeta lá da parte do bem, e religiosos do mal. Mas se você pegar sobre a Redoma também, você tem religiosos lá dentro. O Nevoeiro também, que é aquela mulher que começa aquela religião trancada dentro do supermercado, né? O Nevoeiro é um grande caos. Ele começa com Carrie Estranha, que a mãe da Carrie é uma religiosa doida. E aqui a Anne Wilkes, né? Assim, total religiosa e doidinha de pedra, né? Daqui é total. E além de tudo, é serial killer, né? É bom ter algum talento se você quer ser escritor, mas o único requerimento real é a habilidade de lembrar da história de cada cicatriz. A arte é a persistência da memória. Quem disser aquilo? Tomás Zaz, William Faulkner, Cyndi Lauper. Do King, normalmente a gente tem uma coisa muito forte daquele que ficou famoso, que é pelo sobrenatural, né? Praticamente todos os livros que a gente falou agora tem coisas sobrenaturais, né, que a gente citou. Mas esse que é um de terrorzão clássico dele, não é porque, assim, é uma serial killer, é uma coisa completamente mundana. A Anne não tem superpoderes, apesar de parecer às vezes o Jason, né, que ela é forte, não morre nunca e não pode ser parada, mas não tem coisas sobrenaturais, né, tipo nesse, assim, quebra um pouquinho o esquema do que a gente vê normalmente no King, né. Mas ao mesmo tempo que, né, não tem nada de sobrenatural, como vocês falaram do vínculo de igreja, né, de pessoas religiosas, etc., ao longo do livro, ele começa a chamá-la de deusa, porque ela é a deusa daquele universo dele e comanda a vida, a morte e eventuais cortes de membros e partes do corpo. Eventuais cortes de membros e partes do corpo é sacanagem, né? Do livro em si, eu acho que vale a gente discutir um pouquinho essa presença do escritor aí, né? Antes da gente falar da adaptação. Que eu acho que o King ele apresenta dois conceitos em Misery que são conceitos muito legais. Que é na hora que ele tá escrevendo para o Retorno da Misery, ele começa a pensar em duas questões. A primeira dela é o deixa eu ver. Ele escreve, né, ele fala que o deixa eu ver é como se fosse o escritor garantindo que o leitor vai continuar na obra dele, dando pequenos ganchos ali, estimulando o leitor a continuar capítulo após capítulo de forma obsessiva. Que é o que ele faz com os livros da Misery. Que ele não gosta, né? Ele não quer ser um escritor popularesco, mas ele sabe fazer muito bem ali. E tanto que Misery fez um grande sucesso por causa disso. Então, e é uma coisa que o King usa muito, né? Se a gente vê os livros do King, quando eles têm capítulos menores, algumas coisas assim, ele sempre usa o gancho no final do capítulo, sempre faz o estímulo de continuar lendo ali e não parar. Tanto que Misery é uma leitura, apesar de ter suas 300 e cacetadas páginas, 300 e poucas páginas, é uma leitura muito rápida, inclusive. Porque ele tem toda essa tensão que vai passando capítulo após capítulo. E são trechinhos curtos, né? Alguns capítulos aqui são 2, 3 páginas que ele vai juntando e vai dando esses pequenos ganchos pra contar a história. É sempre aquela ideia de começa no baixo e termina no alto o capítulo, né? Aí ficava fazendo talvez até uma alusão a essa questão das marés, né, que a Ju falou, né, tipo de ela sobe e desce, né. Ele usa isso muito no Misery, usa muito na vida dele, e tem um outro conceito que eu acho que é o primeiro que ele fala dele, que é quando ele tá tentando ressuscitar a Misery, que é o Sai Dessa. O Sai Dessa, eu acho que ele é muito bom, porque é um conceito que, na verdade, a Anne coloca primeiro pra ele, lá do Homem-Foguete, né, que era uma ideia, tipo, de faça uma... O pessoal vai arrumar uma confusão muito grande no final e você tem que... Próximo episódio, você tem que arrumar um jeito daquilo ali ter saído daquela confusão e ela tem que ser boa ou não. Que lembra ele depois do Sai Dessa, né? Mas eu acho muito legal que quem traz primeiro é o leitor que traz primeiro, que é a Anne. Porque isso é pro leitor, né? O leitor precisa ser convencido de que o argumento que você tá utilizando, ele é plausível o suficiente para ele poder engolir, né? Mesmo que ele saiba que não é verdade. Mais ou menos quando a gente joga RPG e o pessoal vai mandar uma conversinha fuleira no narrador
pra ver se consegue fazer alguma coisa. Tipo, eu sei que você tá meio que forçando a barra, mas assim, tá embasado o suficiente pra eu poder permitir ou pra poder aceitar, né? E o próprio King faz isso, né? Várias vezes. De inventar uma coisa completamente aleatória pra gente tentar comprar. E assim, essa parte, né, da Anne falando, a cena também, né, do filme é muito boa nessa parte. É aquilo, ela até pode ser uma leitora fiel, ela até pode ser a fã número 1 dele, mas até ela não vai ser trapaceada por um texto muito fácil, assim, né? Ela consegue, mesmo sendo a fã número 1, ela consegue ver as trapaças, que ela entende como trapaças, né? Por isso que eu falei lá no início que o livro gira muito em torno de como escrever. Porque ele vai dando essas questões, vai explicando o que ele faz para poder escrever ali. A gente tem a leitura do próprio Misery, no meio do livro ali tem o Misery. E aí tem toda a questão de até diagramação legal aqui do livro, né? Porque a máquina de escrever que o Paul Sheldon recebe não tem a letra N. Então ele tem que ir preenchendo cada um dos N's da história, e é muito N. Nunca imaginei que existisse tanto N num texto só. É o que a Ju falou lá no início, ele faz o de Sherazade. Porque ele vai enrolando pra tentar justamente fazer o sair dessa dele. Porque ele tá preso com uma louca que vai cortar a perna, vai cortar o pé dele. Em determinado momento ela corta o pé dele, né? E aí ele tem que arrumar um jeito de sair dessa, de alguma forma. E como ele encontra isso é escrevendo. Porque ele sabe que, apesar dela ser louca, ele tem ali realmente a fã número 1 dele. Então, enquanto ele estiver escrevendo, enquanto ela estiver feliz com o que ele tá escrevendo, ele vai ficar vivo. Uma outra coisa que eu gostei bastante, assim, né, só pra finalizar essa parte de falar do livro mesmo, é, de novo, ele falando sobre ser um escritor, e ele falando das vaidades de ser um escritor, né, que a gente faz uma dedicatória pra fingir que a gente é um pouco mais humilde do que a gente realmente é. O Sheldon falando, né, não o King. Os meus livros de maiores sucessos são os da Misery, que ele considera, sei lá, uma baixa literatura, uma literatura popular, mas aquilo não é ele, não é a essência dele. E eu acho que esse sentimento, não sei, né, parece que vaza o que o próprio King pode sentir ou pensar, de assim, tá, será que isso é uma coisa pra me apegar? Assim como ele também se apega a própria obra. Ao longo do livro, né, ele foi obrigado a queimar a obra que ele considerava que era a melhor da vida dele, o tal do Carros Velozes. E daí, ele queima, fica muito triste. E no segundo, por que ele banca a própria Sherazade? Ele banca a própria Sherazade pra se salvar, o livro salva ele, mas ao mesmo tempo é uma vaidade, porque ele poderia ter escapado, né, vamos supor assim, ele poderia ter outras formas de resolver o problema dele, mas ele tem um amor e um apego pelo que ele construiu. Então aí a gente, não sei se é talvez um orgulho, né, de eu não vou matar uma história que eu me dediquei tanto pra construir. Não sei se vocês sentiram isso também. Eu acho que tem muito disso, acho que inclusive é bem clichêzão essa parte que a gente já viu, acho que em muitos outros filmes e livros também, essa ideia do escritor que o que eu faço mais vender são os meus livros que eu gosto menos, mas é o que sustenta e paga as contas, e aí eu posso escrever os meus livros arte, quase numa tentativa assim de falar, não, essas coisas aqui, massa véia aqui que o povo adora, isso aqui eu só vendo só pra conseguir pagar, pra conseguir criar minha arte de verdade, né? Então acho que é uma coisa que a gente percebe muito em muitos lugares, assim, tem muito essa coisa, assim, já foi dito, eu acho que em muitos outros lugares. Agora, a ideia, tipo, no final, dele salvar o manuscrito, eu acho que entrou muito, assim, essa parte, tipo, de uma questão de vaidade, assim, tipo assim, em determinado momento ele começa a falar, assim, cara, a Anne tá fazendo todas essas merdas comigo, mas eu nunca tive uma disciplina tão boa de escrita, e eu nunca cheguei em resultados tão longes, tão rápido. Então, acho que também entra ali meio que uma lógica ali, meio deturpada, meio torta mesmo, de olha, é uma situação ruim, vamos tirar o melhor do que tem aqui, porque aquela coisa do artista que está utilizando o sofrimento para criar uma boa arte, sabe? Aí eu acho que tem um quesinho disso, sim, que eu acho que o King acaba dando uma cutucada. Essa questão do escritor não reconhecer a sua obra ali, né? Achar que vende não é realmente obra de arte, assim, né? Foi o roteiro que ganhou o Oscar esse ano, de American Fiction, por exemplo. Então é a mesma história do cara negro que acha que escreve vários livros mais densos, e na hora que ele decide,
O povo quer um livro sobre negro, com estereótipo negro. Então, vou escrever aqui. E ele bota todos os clichês possíveis e vira um grande best-seller. Basicamente isso, assim. E a mesma coisa do Paul Sheldon também, né? Com os livros dele da Misery. Então, e ele até chega a comparar algum momento aqui, essa questão ele se compara com o Conan Doyle, quando o Conan Doyle foi matar o Sherlock Holmes. Esse trecho eu tenho até aqui selecionado, que ele fala, né? Quando Arthur Conan Doyle matou Sherlock Holmes nas cataratas de Reichenbach, toda a Inglaterra vitoriana se ergueu e exigiu a volta do detetive em uníssono. O tom do protesto tinha sido igual ao que Anne empregara. Não luto, mas ultraje. Doyle foi repreendido pela mãe quando ele lhe escreveu contando que tencionava eliminar Holmes. A resposta indignada dela veio pelo correio. Matar o Sr. Holmes, um cavalheiro tão distinto? Bobagem, não ouse fazer isso. É basicamente o que a Anne Wilkes faz com ele, né? Só que a mãe do Conan Doyle não corta o pé dele. Nem o polegar. Agora que você falou, eu me lembrei realmente desse lance do coisa e o do Conan Doyle tinha exatamente também esse sentimento, né? Que ele queria escrever sobre outras coisas e o pessoal ficava pedindo pra escrever o Sherlock, ele mata o Sherlock e depois tem que ressuscitar de novo porque tá sem grana, porque a mulher morre de tuberculose e ferra um monte de conta com ele e ele tem que reaver pra poder pagar tratamento, esse tipo de coisa. Ele ressuscita o Sherlock no conto lá, A Casa Vazia, que é uma das maiores sacanagens do mundo, assim, de volta, mas não que o Sherlock já não tem um monte de tirada da cartola, né, mas tudo bem. Tanto que tem um trecho aqui, na hora que ele começa a questionar isso na cabeça dele mesmo, né, o trecho fala o seguinte: então qual era a verdade? Já que você quer saber, a verdade é que a crescente percepção do seu trabalho pela crítica literária como de um autor popular, que em seu entendimento ficava apenas um degrau baixo acima de farsante, o tinha magoado muito. Não casava com sua imagem idealizada de escritor sério, que só lançava uns livros de merda para subsidiar o seu, trompetes por favor, trabalho de verdade. Ele tinha odiado Misery? Tinha mesmo? Se tinha, então por que é que tinha sido tão fácil voltar ao mundo dela? Então é basicamente isso, assim, ele vê que, eu gosto de escrever isso daqui, né? Eu não sou esse escritor sério que ele tava se idealizando. Você só precisa ficar preso num quarto por meses, acidentado e sendo torturado, pra chegar a uma autorreflexão. Só isso. Não é? Olha aí, que maravilha. Quando eu começo um livro, eu sempre acho que sei como as coisas vão terminar. Mas em nenhum livro meu isso aconteceu. Não é nada surpreendente quando se pensa a respeito. Escrever um livro é como disparar um míssil intercontinental, mas um que viaja no tempo em vez de no espaço. O tempo do livro em que os personagens vivem e o tempo real onde vive o escritor. Conseguir que um livro termine exatamente como se imagina no começo é como disparar um míssil titã para o outro hemisfério esperando acertar um aro de basquete. Parece bom no papel. E tem gente que constrói essas coisas e diz que foi fácil. Fácil. Conseguem até não sorrir quando dizem isso. Mas as chances são sempre contra. Bem, podemos ir para comparação com o filme mesmo? Podemos, tio Baço. Acho que da primeira coisa que eu queria destacar com vocês é a escolha do elenco, porque esse filme, o livro, tudo bem, que eu acho que é mais tranquilo você conseguir se basear só em duas pessoas e um único cenário, porque eu acho que tudo fica muito mais abstrato normalmente quando a gente tá lendo essa coisa. Mas nem tela a gente vê só duas pessoas o tempo todo, no mesmo cômodo, no mesmo local. Cara, sei lá, 95% do tempo, né? Tirando uma outra parte que eles estão fora, você tá vendo o restante. Cara, é muito difícil se não tivesse dois atores certos pra fazer esse papel. Também tem um problema que talvez porque eu tenha assistido primeiro e lido depois, mas eu não consigo imaginar a Anne e o Paul sem ser aquelas duas pessoas do jeito que eles foram retratados. Eu consegui inverter essa ordem. Eu primeiro li tudo essa semana. Sim, gente, tudo essa semana. Li e depois vi o filme. Obrigado, Ju. E a impressão, né, de diferenças foi assim, que eu imaginava muito mais escuro os ambientes do que a iluminação do local. Como eu inverti a ordem, pra mim,
A cara da Anne agora, essa atriz, ela é fenomenal, perfeita, realmente não tem o que falar, mas como eu não tinha essa referência, pra mim ela era a cara da personagem que fez Bebê Rena, sabe? Era essa referência, mas espetacular. A gente não consegue respirar, isso é gostoso. Eu acho que a Cat Bates, nesse papel, eu acho que não teria outra pessoa melhor pra fazer esse papel. Ela tá, assim, incrível como Annie Wilkes. Tem uns trechos que ela tá falando uma coisa doce com o Paul Sheldon e o olhar dela tá, se você falar coisa errada, eu vou arrancar seu saco fora. É de quem tá a 1 centímetro do precipício, né? A todo momento. Exatamente, ela tá no extremo ali pra fazer alguma coisa, mas com o ar mais calmo do mundo. Que eu acho que é aí que entra a alma de serial killer, né? Essa ideia do serial killer clássico, né? De ser uma pessoa fria, uma pessoa que consegue esconder as coisas ali, que consegue garantir, passar ilesa no meio do caminho. Apesar que, assim, eu sei que eu acho que foi a Ju que falou dessa um serial killer, mas ela não é, né, tipo, exatamente, né, ela, pelo menos não no clássico que a gente vê, eu acho que ela é alguém que matou muita gente e no livro dá a impressão no livro você descobre que é muito mais do que a gente vê no filme. No filme parece que foi alguns casos. No livro teve períodos quando ela foi maternidade que foi mais de 30 pessoas, sabe? Sei lá, no total, sabe-se quantas pessoas ela matou. Da infância à vida adulta matando. E aí você passa e fala assim, cara, ela é alguém que mata por uma questão que ela tem uma doença mental, né? E isso, né, faz ela entender completamente errado o jeito que o mundo funciona. Mas eu não acho que... Mas acho que não cai... A gente acaba falando de serial killer pra simplificar, né? Mas acho que não cai exatamente ali, né? Mas ela é perigosa, muito perigosa. E eu acho que comparando o filme com o livro, o filme ele é muito honesto, assim, com o que é o livro em si. Porque o livro ele é muito simples, de verdade. Ele é um livro que tá preso ali num espaço confinado, pequeno, com 2 personagens, que é difícil adaptar, mas ele consegue fazer de um jeito que fica muito legal e dá a ideia de confinamento e o medo de estar confinado, que eu acho que é o principal ali. O Paul Sheldon o tempo inteiro ele se sente com medo da Annie, porque ele sabe que ela é imprevisível. Ele tá confinado, ele tá completamente vulnerável. Ele tá destruído, né? Ele sofreu um acidente de carro, depois ela vai lá e começa a cortar ele todo. E ele vai perdendo a esperança, né? De assim, o que tá mantendo a minha vida é essa escrita, porque a hora que eu terminar ela vai me matar, eu já sei disso. A gente sente nele assim, nossa, talvez seria melhor morrer. Em vários momentos ele tem essa reflexão. Então, eu acho que essa reflexão a gente tem no livro. No filme eu não senti, sabe? Isso que ele... No livro dá a entender que ele começa a também a ceder, a ficar numa prisão não só física, mas psicológica com a Annie também, que ele cogita que algumas vezes seria melhor se tudo acabasse, né? Agora, no filme, me parece muito que a todo momento ele tá procurando sai dessa, né? Um jeito dele conseguir ir embora dali, né? Tanto que ele tem tentativas de conseguir fugir muito melhores do que a do próprio livro, né? Que no livro ele não tem nenhuma tentativa real de fuga. Tirando, acho que a vez que ele joga o cinzeiro quando aparece o guarda. Agora, fora isso, não teve, né? Agora, no filme, ele parece que tá há mais momentos tentando fazer essa fuga, assim, né? Ele tá num estado de alerta constante no filme. Uhum, sim, é hipervigilância ele tá, né? Absurda. Mas é porque eu acho que no filme, Basso, tem uma questão que não bate com o do livro, que é a questão da escrita dele. No filme tem, obviamente, mas é porque no livro isso é tão presente, eu acho que metade do livro é falando sobre esse processo de escrita dele. Sim. Então, ele começa a se sentir preso ali, e aí, nesse sentido, ele se vê numa coisa que ele nunca viveu antes, que ele tá com medo do que vai acontecer, que ele não sabe como é que ele vai escapar, mas ele tá produzindo uma coisa que tá dando um certo orgulho pra ele, que é muito contraditória.
E no filme isso não fica tão claro no filme, porque a parte do livro é muito da escrita mesmo aqui. A parte que eu acho que do livro que fica no filme é mais esse ponto central que é: eu estou preso aqui pra escrever um livro que agrada essa mulher, senão ela vai me matar. Mas não tem todo o que a gente conversou a primeira meia hora do episódio, não tem toda essa preocupação de fazer reflexões sobre a escrita, tanto que a gente nem vê aquilo que ele tá escrevendo. E no livro é tão importante que ele coloca os textos do Retorno de Misery, né, do livro que ele tá escrevendo, pra gente chegar a ler e ver como é que tá esse processo. Isso torna o filme mais tenso do que o livro, eu acho, mas torna pra mim o livro mais complexo do que o filme. Então, concordo com você. E sabe que eu acho que pega aí muito, Frango? Que pra mim, pelo menos, não sei que foi com você, com a Ju, o que vocês acham? Eu acho que no livro a Anne é muito caricata. Sabe, eu acho que na tentativa de tentar passar as ideias de arroubos absurdos, de loucura, de episódios de mania, episódios, sabe, tipo de psicose que ela tem, é exagerado demais. E eu acho que falta um pouco de sutileza pra dar um pouquinho, não sei porquê, mas pra mim assim, a Anne do filme, da Cat Bates, me assusta mais porque ela me parece mais real do que a Anne do livro. Do livro ela me parece que a todo momento ela me grita que ela é uma personagem, porque ela tem, mesmo porque a quantidade de maldades que ela faz com o Paul é imensamente maior do que no filme. No filme ele não passa 10% do que o Paul do livro passa. E ainda assim eu senti pelo menos mais apreensão pelo Paul do filme do que do livro. Porque, de alguma forma, pra mim era tão exagerado tudo que ela fazia que não me conectava de achar que aquilo ali era uma pessoa, tipo, real, sabe? Tipo, eu tenho medo de uma pessoa que matou, sei lá. Sabe aquela coisa que o pessoal fala, tipo, uma pessoa morrendo é uma tragédia, 1000 é uma estatística, né? Porque quando fala que ela matou 1 milhão de pessoas, fala assim, cara, fica muito grande, sabe? Tudo que ela faz, que ela decepa o cara, ela mutila o cara, ela faz ele beber água de sujeira, ela deixa ele quase morrer de inanição, de sede, tortura ele com os remédios. Tipo, cara, sabe? Se fosse uma dessas coisas só, tudo bem, mas todas elas juntas, não sei pra vocês no livro como é que foi. Pra mim pareceu, tipo, too much, assim. Eu nem sei se esse combo foi tão problemático assim, mas é porque havia poucos lapsos que a gente conseguia perceber assim, não, essa mulher, ela é louca, mas ela não é tanto, ela sabe que tem que, sei lá, ela sabe que tem que esconder as coisas e aparentar uma normalidade, ela sabe que, sei lá, tem que pagar uma conta. Eu concordo que também, que tem poucos momentos de normalidade da Anne no livro em relação ao filme. Mas aí entra a questão do narrador. Eu acho que o ponto central aí, dessa diferença, é por causa do narrador. No livro, ele é um narrador em terceira pessoa, mas ele é aquele narrador em terceira pessoa que fica no ombro do personagem. Então ele sabe tudo que o Paul Sheldon tá pensando, ele vê o ponto de vista do Paul Sheldon, mas ele não vai pro ombro da Anne. Então é meio que a visão do Paul Sheldon sobre a Anne. Por isso que eu acho que é mais exagerado, porque ele tá no total apavoro ali, né? E aí fica uma coisa mais estereotipada. No filme não tem essa questão do ponto de vista. É meio que mostrando os dois ali, e os dois interagindo. O filme é dos dois, e a Cat Bates rouba a cena em cada momento que ela aparece. Tanto que a violência, acho que foi o Basso que falou aí, que a violência no filme ela é mais amenizada. Tem um tempinho que eu não vejo o filme, mas se eu não me engano, ela não corta o pé dele no filme, né? Ela quebra com um martelo. Isso, ela quebra os 2 tornozelos dele quando tá sarando as pernas. Então é uma violência mais amenizada, mas a gente tá vendo ali o ponto de vista dos dois. Porque a gente não fica preso no quarto com o Paul. A gente sai com a Anne também. Cara, muito pouco no filme. Mas a gente sai um pouco, mas no livro a gente não sai. Não, no livro não. O livro o narrador é em terceira pessoa, mas o foco narrativo é em primeira, né? Então você só tem só a visão do Paul de todas as coisas. O livro é realmente muito mais sangrento do que o filme. Sim, eu acho que daí não sei porque pra mim ficou mais plausível que ela poderia fazer essas coisas, sabe? Do que decepar o pé do cara e cauterizar com maçarico, depois decepar o dedão, depois faz ele beber água de pano de chão, sabe? Nossa, eu não sei. Também tem essa questão a noção de passagem do tempo, né? Mas concordo, poderia ter mais momentos de normalidade da Anne. Ele só ressalta as desgraceiras, não tem ela tá aqui me dando comida.
Até quando ela dá remédio, a forma como ela dá remédio, conta. Mas é que também é difícil comparar, porque essa atriz, ela é muito boa. Talvez seja isso que você falou mesmo. Acho que faltou algumas partes de normalidade, até pra ter aquilo que o Franco falou que tem no filme de você não sabe, aquela tensão de você não sabe a que momento ela vai explodir. Eu achei muito luminoso. É tudo claro. No filme a gente vê que a Anne tá com uma roupinha, eu imaginava muito mais cebosa. Não é assim. Nossa, no livro ela é retratada de uma maneira muito grosca, né, no livro. Ela é um ser humano, assim, se você vê de fora, é um ser humano normal. Tá bem vestidinha. A casa dela é, assim, o quarto em que ele tá é um quarto ok. No livro, quando ele sai, né, ele fala que tá um chiqueiro, né, uma imundície e tudo. É muito diferente, assim, nessa parte também, né? E eu acho que talvez seja isso também contribui um pouco, porque a Anne parece ser tão normal no filme que acho que dá um pouco mais de medo que ela poderia ser alguém que você conhece, né? A Anne do livro não parece que ela poderia ser ninguém que eu conheço. Que bom, né, Basso? Fico feliz por você, inclusive. Quem deu o primeiro nome pra sequestrar alguém aqui foi tu. Então, olha aí, né? Vivendo e aprendendo. Mas, não sei, cara, não sei. O começo do filme e o final do filme me agradou mais do que o livro. De modo geral, eu acho que a adaptação foi melhor do que a obra original. Desculpa aí, eu sei que é um sacrilégio falar isso normalmente, mas o começo ele tende a falar aquela coisa de tentar fazer aquela ideia de gênese, e eu acho que ficou muito perdido. Se eu não tivesse visto o filme, acho que eu teria um pouquinho de dificuldade pra tentar entender o que estava acontecendo ali com ele, com aquelas onomatopeias, aquela coisa dela tá ressuscitando ele. E o final também, a luta que ele tem com ela, quando ele mata ela, de novo, acho que o filme inteiro ele é mais comedido, ele me parece mais crível, né? Porque é uma luta desesperada, que você fica com muito medo por ele, né? Muito apreensivo por ele. Apesar que eu fiquei mais apreensivo quando ele tava tentando andar na casa e voltar pra cama antes que ela chegasse. Aquele momento foi muito tenso no filme. Mas no final, a jeito que ele mata me parece uma coisa mais tranquila, assim, no sentido de mais fazível, mais crível, mais possível, apesar de todo o desespero que estava envolvido ali, ele poder fazer as coisas. E do livro, cara, me pareceu que eu tava assistindo um filme do Jason. O cara tacou fogo, bateu nela, rachou a cabeça dela, cortou ela, fez o que fez, a mulher não morria, sabe? Eu falei assim, cara, tipo, é o quê? Ela é o Jason? E aí depois ainda tem aquele negócio de que os caras vão lá entrar e ela não está mais lá. E falou assim, meu Deus, então ela tá viva ainda. E aí eu achei um truquinho bem barato. Você acha daí entender que ela ficou viva, que ela fugiu, e aí ele vê ela no apartamento meses depois, e aí depois volta e fala que não, porque na verdade ela não tava lá no quarto, mas ela tava... Os policiais encontraram ela logo depois no celeiro. Aí eu achei, sabe, tipo... Assim, se eu fosse o Anne Wykes lendo o Paul Sheldon escrevendo isso, eu falava assim, isso aqui foi trapaça, tá? Isso foi trapaça, só que não valeu. Você tá falando do final do Stephen King, né, Basso? Vamos começar por aí. Poxa, aí você me quebra, frango. O homem que claramente não sabe escrever um final. Stephen King tem esse problema mesmo. Aí eu não tenho como contra-argumentar. Bem, dessa vez não foi colocado aliens, né? No final já tá bom, né? Será que a Anne não é um alien? Ele vai escrever o retorno de Anne. Não tem o retorno de Misery? Pronto, ó. Tem o retorno de Anne e daí ele faz isso. Tem que aposentar logo, chega. Tem uma entrevista muito famosa do Martin, que ele falando com o Stephen King, né? Virando e falando assim, como você consegue, tá ligado? Tipo, escrever, lançar tantos livros, né? Esse desgraçado lançou It no ano anterior ao que ele lançou Misery, né? É tão óbvio que você não vê, mas o fato é que você também é, Sherazade de si mesmo. O que vocês acham do final do filme e do livro? Eu consigo apreciar os dois de maneiras diferentes. Assim, eu admito que é dolorido quando a gente, né, tipo, poxa, não era isso que eu tava esperando, porque a gente espera que seja a mesma, às vezes... E tem essa sensação, né, de que eu quero reproduzir a mesma experiência. Mas eu acho que foi uma surpresa mais
foi recompensador. É o final do filme, no caso, né? Considerando a ordem que eu assisti. Sobre tu ter falado que foi trapaça, ele tá vivo lá e, enfim, e tá sonhando com a Annie, ficou esquisito, mas também deu o tom de que ele tem sequelas do que aconteceu, sabe? Eu tentei interpretar dessa forma. No filme também deixa um pouquinho isso, né? Porque ele vê a Annie naquela garçonete no final do filme, né? Então ele não vai se recuperar, pode ser que fisicamente sim, mas mentalmente não sai ileso dali, né? Alguém que viveu uma situação completamente fora, e aí ele nunca mais vai conseguir esquecer essa sensação. Eu acho que fica condizente isso na cabeça dele. Acho que nos dois finais, apesar de terem as suas diferenças, eu acho que fica os dois condizentes de que ele passou por uma experiência que ele nunca mais vai conseguir ser o mesmo depois dela. Concordo. Mais do que isso, pra eu lembrar do final, você tá forçando muito a minha memória, tá? É o máximo de contribuição que eu consigo te dar sobre o ponto específico sobre o final. Absurdo isso, absurdo. Chama a pessoa pra gravar pra pessoa fazer um negócio desse agora. Mas eu acho que, como ele já manifestou que tem problemas com os finais do Stephen King, eu acho que é uma medida de proteção. Assim como o Sheldon, né, o Paul Sheldon. Enfim, esquece algumas coisas, começa a imaginar outras. Uma medida de proteção quando você não gosta dos finais de determinadas obras é o quê? Esquecer. Ou ser ruim de memória mesmo. Tem um tempinho já que eu vi, né? Então... acho que é só falha de memória mesmo, não tem mais nada que isso, não. Porque eu lembro daquele final bosta do It. Eu lembro das crianças transando. Não fala disso. Eu vou esquecer isso da minha memória. Tô apagando. Apagando. Eu acompanhei a Domênica lendo e foi, assim, difícil acompanhar a Domênica lendo. Que ela achando essa parte, meu Deus do céu, assim. Era muito ódio transbordando de uma pessoa tão pequena. Toda vez que eu participo de um episódio do Perdido, dou spoiler ou a conversa dá spoiler de outros livros e outros filmes, assim, sabe? É uma força da natureza. É um homem de muitas referências. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram falar do filme, do livro, da adaptação? Algum outro ponto que queiram trazer? Mas é que daí eu não quero ser odiada. Mas eu acho que algumas... não sei. A ideia da mulher louca, que é a fã dele, beleza. Eu tenho algumas reticências com algumas coisas específicas, assim, principalmente da escrita. Que o livro é muito machista. Ele dá umas pequenas escorregadas, assim. Essa broaca, eu vou te estuprar. Tem umas coisas assim que eu... mas daí eu também entendo porque... bom, não passar pano, mas assim... tá, é a fala do Sheldon a respeito disso. Mas fica um pouco estranho. Sim, quando eu li a parte final que ele fala que ele pega ela e começa a enfiar os negócios das folhas de papel na boca dela, né, que ele vira e fala, eu vou te estuprar, entendeu? Sabe, tipo, aí você fala assim, meu irmão... foi estranho. Eu entendo que o momento é de catarse, que o cara tá há 8 semanas sendo torturado por ela, né, mas não tinha necessidade, você podia ter muitas outras coisas que podia ter falado sem ser aquilo ali, né. Aí é complicado que, por mais que eu também entenda que normalmente é uma coisa misógina o conceito da mulher louca, é que é foda que nesse caso a Annie sabe? Doidinha de pedra, né? Então, não louca no sentido de tentar desacreditar aquilo que ela tá dizendo, mas é que ela realmente é... Mas eu entendo também que deve trazer um certo desconforto, assim, porque a gente já viu ser utilizado de muita maneira errada isso, né? Isso dela ser enfim, né? Ser uma personagem mulher maluca não é tanto que me pega, é mais essas pequenas falas, assim, que assim... ok, vamos com calma aqui. Eu tendo a passar um pano de modo geral, porque eu acho que os personagens não têm que ser limpinhos. Então eu acho que o personagem pode falar essas coisas sim, cabe a gente identificar que aquilo ali não tá certo. Nesse caso ele não tava, e é isso aí. A consistência de livros, não sei. Isso, eu gosto muito da forma como o Stephen King escreve, eu acho ele genial, mas tem algumas escorregadas assim, certo, personagens não precisam ser limpos, mas... que eu sinto como se as personagens femininas não têm uma profundidade igual e dá essas... mas também anos 80, então, enfim, outros tempos, vamos lá. Vamos relevar. Toda obra tem que ser interpretada no contexto todo. Mas eu sinto, assim, por exemplo, né? Tanto que eu falei, eu acho que pro Basto já, que eu, assim, eu recomendo ler Mariana Henriques também, porque isso é um terror, um horror com uma outra perspectiva, de assim, tá, como é que eu consigo fazer isso? As pessoas são horríveis, beleza, nós podemos aceitar que tem pessoas horríveis, mas como é que eu consigo fazer isso com menos notas de reforçar
por exemplo, a personagem fala, eu vou te estuprar, sabe? Não sei, eu acho que é uma coisa que poderia ser desnecessária. Não sei. Sendo um homem, o King dificilmente vai escapar daí, tipo, disso, né? E sim, eu concordo com você que a maior parte dos livros dele que eu li, pelo menos, normalmente os protagonistas são homens, e normalmente quando tem outras personagens, mas quando eles não são protagonistas, os homens são melhor detalhados que as mulheres, né? Tipo, eu entendo também o desconforto que causa, acho que muito por conta do histórico que tem de, normalmente, quando um cara trata uma mulher como louca em livros, esse tipo de coisa, né? E aí esse, apesar do contexto fazer todo sentido, ainda causa uma certa... acende uma luzinha ali na cabeça, né? Pra ficar esperto. Mas assim, não me odeiem, eu gosto de Stephen King, tá? É só fazendo essas pontuações, assim, às vezes a gente tem uns... Eu sinto, né, não sei, tem essas escorregadas. Vocês sentiram claustrofobia? Não querendo me meter, mas em alguns momentos do filme, vocês sentiram isso? Claustrofobia não, mas assim, desespero na parte que ele tava se arrastando pra conseguir voltar a tempo antes que a Anne entrasse. Rapaz, eu falo pra você que assim, eu cheguei a ficar... aquela expressãozinha de ficar mesmo na ponta do sofá, assim, sabe? Foi bem... É uma tensão o tempo inteiro. Até porque eu já tinha lido o livro antes. Então, quando eu fui assistir, eu já meio que sabia o potencial. Então, eu já imaginava, não, agora que ela vai cortar o pé dele. Aí ela não cortava o pé dele, ela quebrava os dois. Aí eu, meu Deus do céu, o negócio tá feio. Como é que vai ser agora? E aí é uma tensão constante, ficar na beiradinha da cadeira, igual o Basso falou aí. Eu anotei aqui como claustrofobia, mas pensando é isso de, assim, não conseguir respirar em vários momentos e a sensação de um pássaro na gaiola. Preciso de um ponto pra descansar. E ele não tem esse ponto porque são os dois. Isso me dava a sensação de que eu não conseguia respirar e, ao mesmo tempo, era muito gostoso. Justamente por isso. Bem, essa foi a nossa conversa, então, sobre o Misery e Louco Obsessão, que, particularmente, eu acho Louco Obsessão uma das poucas vezes que a tradução do título ficou melhor do que o original. Por mais que o trocadilho de Misery, né, do nome da personagem com miséria e tudo mais, mas ainda assim gostei mais. E gostei também demais da participação de vocês aqui hoje no nosso Perdidos na Estante, né? É sempre muito bom vir gravar com você, Frango. Ah, sempre uma delícia, Basso. Sim, poxa vida. Saudade do seu corpinho perto de mim aqui. Nossa, pena que nós estaremos aí nós dois assistindo Haikyuu. Eu tô quase terminando, inclusive, a terceira temporada. Olha aí. Porra, termina aí que a gente precisa conversar sobre. Mas... falar pra vocês então agora de aquele momento que vocês podem falar daí então, Sr. Frango. Aonde que as pessoas podem encontrar você? Aonde que você gostaria de ou indicar alguma coisa ou dar alguma última declaração? Fique à vontade. As pessoas podem me encontrar aqui em Belo Horizonte, podem me convidar pra tomar um café ou ir num bar, eu tô aberto a convites, tá? Mas mentira, seja louco desse ponto não. Pode me chamar nesse momento no Blue Sky. No Blue Sky eu sou Frango, simplesmente Frango no Blue Sky. Ou se quiser me ver falando um pouquinho mais de filmes, alguma coisa um pouquinho mais sério, ali no Instagram do _Frango. Então vocês conseguem me encontrar nesses lugares todos. Tô bem, Sr. Frango. E muito obrigado por ter vindo aqui pela primeira vez, senhorita Juleiva, diretamente do RP Guacha, aqui para o Perdidos da Estante. Estamos trazendo várias pessoas do RP Guacha ultimamente pra cá, tá virando um crossover aqui, uma Vila do Chaves. Mas muito obrigado por ter vindo até aqui. Diga pro pessoal onde é que eles podem te encontrar, se tiver projetos seus ou de outras pessoas que você gostaria de indicar, fique à vontade. Eu só tenho que agradecer, Basso, eu sou fã tua e da Domênica, vocês são incríveis. O Frango também é uma pessoa divertidíssima. Já gostei de ser divertido e das ideias que tem. O que mais? Estou me sentindo importante hoje. Na internet, vocês simplesmente não me acham, porque eu me escondo numa toca em Florianópolis. Mas eu tenho um Instagram que é o @guachete. E vocês me acham também na Taberna do Guaxinim, no RP Guacha. Quem quiser, enfim, ouvir podcasts, histórias de RPG, estou por lá. Muito bem. A gente já fez várias vezes a indicação aqui, mas escutem sim o RP Guacha, que é um podcast muito bom. E se você puder ser apoiador para ter acesso à taberna, e lá você vai encontrar salas de jogos, pessoas para você combinar jogatinas, e eu só bater um papo, é um lugar também muito legal, muito agradável. Eu não estou em lugar nenhum depois que o Twitter foi embora, preciso... Ainda tô tentando decidir se eu abro mão total de rede social finalmente, ou se eu acabo começando o Blue Sky, ainda tô nessa dúvida.
né? Mas de qualquer forma, se precisar mandar algum recado, manda no do Perdidos aqui, como fez o nosso amigo ali, Daniel Barbosa, que mandou um comentário lá no Blue Sky do Perdidos na Estante, que aí a gente vai ler depois aqui e aí chega de alguma forma. Por aqui é isso. Semana que vem, vocês fiquem tranquilos que o Domênico está de volta, que eu acho que é com a série Caos, e vai estar o nosso editor, o Leonardo Tremesquim aqui. Pra quem não sabe, o Léo, ele é um... Eu não estou sendo sarcástico nem hiperbólico aqui, ele é um dos grandes conhecedores de mitologia que a gente tem aqui na internet e um estudioso de verdade disso. Ele tem um podcast chamado Mitografias, que é excelente, que tem 1 milhão de episódios já sobre todos os mitos existentes no mundo. Agora eu fui hiperbólico, mas ele é uma pessoa ótima, então vocês fiquem pra ouvir daí da semana que vem. E aí acho que depois o outro eu volto daí novamente, tá bom? Então por hoje é só, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijos. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Sr. Basso, Frango e Juleiva. Pauta: Sr. Basso. Produção: Domênica Mendes. Assistente e edição: Leonardo Tremesquim. Narradora da vinheta: Jo Bonner. Montagem da vinheta: Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Misery de Stephen King, com tradução de Elton Mesquita, publicado pela editora Arqueiro 2014, e o filme Louco Obsessão, disponível na Amazon Prime. Eu sou sua fã número 1.